Durante o ano de 2017, a Comissão de Infraestrutura do Senado debateu temas como a privatização ou a concessão das rodovias, o modelo de privatização da Eletrobras, os riscos hidrológicos pelos quais o Brasil passa. Nesse balanço de 2017, nós vamos discutir esses e outros temas com o senador Eduardo Braga, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura. Senador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Queria que nós começássemos falando das concessões. Nós tivemos, desde o governo da presidente Dilma, concessões de algumas rodovias e nós temos visto hoje empresas, inclusive, devolvendo essas rodovias. O senhor acha que houve problema de modelagem ali? Como é que o senhor faz um balanço hoje desse tema no Brasil? Bem, efetivamente esse é um tema muito importante porque a nossa infraestrutura rodoviária tem sido um dos gargalos para o escoamento da nossa safra e também para a redução do custo Brasil, né? O Brasil precisa efetivamente ser mais competitivo no cenário internacional e nós precisamos, para manter uma inflação baixa como nós estamos nesse momento, nós precisamos de uma infraestrutura e uma logística melhor e mais eficiente no Brasil. Sem dúvida, há casos de sucesso nas concessões, mas há casos também em que a concessão não conseguiu corresponder. Alguns casos por questão de modelagem, outros casos porque as empresas acabaram tendo problemas envolvidas em lava-jato ou porque não conseguiram efetivamente implementar aquilo que pensavam que ia acontecer em relação às rodovias. E, em alguns casos, há até uma questão de gestão mesmo dos contratos de concessão, etc. Portanto, eu acredito que na concessão de rodovias existem casos e casos. E a comissão tem tratado exatamente dessa maneira. Nós temos feito acompanhamentos, temos feito diligências, temos feito audiências públicas, exatamente para que a gente possa, em cada uma das regiões do Brasil, identificar os pontos de estrangulamento que nós estamos tendo nas concessões, para que a gente possa ir aprimorando o modelo e que a gente possa também acionar o governo e acionar os órgãos de fiscalização e controle com relação às concessões para resolver problemas de negligência ou de falta de cumprimento de prazos e de planejamento, como a gente tem visto em algumas das rodovias. Nesses casos em que houve problemas, né, o senhor citou que há casos e casos. O governo tem falado, inclusive, em estender prazos de concessão, mudanças no contrato. O senhor acha que o caminho, de fato, é esse? É rever esses contratos de forma que as empresas não tenham que devolver as rodovias? Eu acho que quando o problema não é um problema estrutural da concessão, ou seja, é uma conjuntura, são adequações que precisam ser feitas, eu acho que é sempre melhor você tentar uma solução com o próprio consórcio. Com o próprio consórcio que possa agilizar a retomada dos investimentos e que a gente possa encurtar o prazo para a entrega daquela rodovia. Isso é, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a prioridade. E o Tribunal de Contas da União, bem como o próprio governo federal, estão atentos a essa questão e a nossa comissão tem buscado contribuir tanto com o Tribunal de Contas quanto com o governo federal, para que nós possamos ter agilidade com relação a essas questões. Um dos temas que foi discutido na CI ao longo desse ano é a situação da BR-319, que é uma rodovia que liga ali Rondônia ao estado do Amazonas, que é o estado do senhor. Qual que é a situação dessa rodovia hoje, senador? Bem, esse tem sido talvez um dos grandes desafios na área de infraestrutura do Brasil, né? A BR-319 é quem tira o Amazonas e Roraima do isolamento com o resto do Brasil por interligação rodoviária, né? A hidrovia ela é importante, ela é boa, mas ela, de qualquer forma, ela tem questões sazonais, né? Quando a seca é muito grande, você fica isolado completamente, e isso
tem que ter um plano alternativo de logística para que a gente não sofra solução de abastecimento, não sofra com solução, inclusive, dos prazos de entrega de um parque industrial do tamanho do Parque Industrial da Zona Franca de Manaus. Essa BR, ela já foi uma vez asfaltada, né? Quando eu tinha 19 anos, 20 anos, eu andava naquela rodovia totalmente asfaltada. Por negligência do governo federal, boa parte dela ficou intransitável, ela se destruiu ao longo do tempo. E o impressionante é que nós não conseguimos, até agora, licenciar ambientalmente a parte do meio da BR-319. Então, nós temos até mais ou menos o quilômetro 250 no sentido Manaus-Porto Velho asfaltado, e até o Maitá, no sentido Porto Velho-Manaus, asfaltado. E nós temos ali em torno de 400 quilômetros entre o Maitá e a cidade do Calha do Castanho, que não tem asfalto. Esse ano a manutenção da BR melhorou e ela está tendo tráfego. No inverno, que agora você sabe que na região norte é o contrário. Quando aqui é verão, lá é inverno. Portanto, nós estamos em período chuvoso agora na Amazônia. Então, esse trecho é um trecho muito problemático. E qual que é o problema do licenciamento ambiental? Quais que são os entraves? Na realidade, quando foi apresentado o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, foram colocados uma série de condicionantes, boa parte delas todas atendidas, mas, lamentavelmente, até agora, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes não entregaram a licença ambiental. Alegam que alguns estudos por parte do DENIT não foram entregues. Quando a gente aciona o DENIT diz que já entregou toda a documentação. E o fato é que nós estamos há alguns anos, eu diria que seguramente há 9, 10 anos, lutando para obter essa licença ambiental que permitiria asfaltar essa parte do meio da BR-319. Portanto, o que eu posso dizer ao telespectador amazonense que está nos acompanhando nesse momento é que nós estamos na Comissão de Infraestrutura acompanhando, cobrando, pressionando para que uma solução como essa possa sair em uma região tão importante do Brasil possa ser finalmente interligada ao Brasil por rodovia. Uma outra questão da infraestrutura que tem um posicionamento como esse, que a gente não compreende, é a interligação elétrica de Roraima com o linhão de Tucuruí, que está em Manaus. Que a população de Roraima clama porque hoje importa quase toda a sua energia da Venezuela. Importa e não recebe. Sim, o que é mais grave. O Estado tem vivido apagões constantes. Porque com a situação econômica da Venezuela, Guri não consegue mais suprir de forma permanente o Estado de Roraima, mais precisamente Boa Vista, e nós estamos com 4 anos da obra em atraso por causa de uma carta de anuência da FUNAI. Também licenciamento é o problema? Também licenciamento. Todos os estudos estão feitos, tudo está concluído, obra contratada, etc. E a FUNAI, que havia dado anuência ao projeto, voltou atrás e, nesses últimos 4 anos, há uma luta inglória de encontrar-se um entendimento entre Eletrobras e FUNAI e a comunidade indígena dos Vaimiris Atraris para que essa obra, que é uma obra fundamental. Para que você tenha uma ideia, Boa Vista hoje tem como segurança energética o óleo diesel. A um custo altíssimo. A um custo altíssimo para o Brasil, ao ponto de que o plano de negócios dessa linha se paga em 5 meses. Ou seja, 5 meses da linha de transmissão em funcionamento, o payback estava feito. Por quê? Porque nós pararíamos de queimar óleo diesel e passaríamos a ter... O problema não é dinheiro, então? Não, o problema não é dinheiro. O problema é uma falta de vontade política para enfrentar esta questão e encontrar uma compensação com os Vaimiris ou Atraris para que permitam que a linha de transmissão passe. Porque já permitiram passar o cabo de fibra ótica, já permitiram passar uma estrada,
que houve, inclusive, enfrentamentos no passado do Exército, com os Vaimiris, Votuaris, etc., mas a estrada está lá e está funcionando, tá certo? Já permitiram asfaltar a estrada. E as torres da linha de transmissão, elas estariam exatamente à margem da estrada, portanto, impacto ambiental igual a zero. Enquanto isso, todos os brasileiros estão pagando 3 bilhões de reais por ano de custo de manutenção de térmicas a diesel no estado de Roraima. Ou seja, nem a BR-319, nem o licenciamento dessa linha me parece lógico. E algumas obras de infraestrutura no Brasil estão com seus prazos atrasados, prejudicando a infraestrutura, e se a economia voltar a crescer, essa infraestrutura vai fazer falta ao Brasil. Eu digo, por exemplo, o Linhão, que leva energia de Belo Monte ao centro de consumidor do Brasil, ao sudeste brasileiro. A linha de transmissão que interligaria, por exemplo, a margem esquerda do rio Amazonas com o Linhão de Belo Monte de Tucuruí, que economizaria também muito óleo diesel no país, além de várias outras linhas de transmissão que estão em atrasos por causa de licença ambiental. Portanto, seja por portos, seja por estradas, seja por aeroportos, por linhas de transmissão, nós temos que equacionar uma legislação que seja mais proativa com o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil do que a legislação que nós temos hoje em vigor. Por falar em energia, senador, a comissão ela discutiu muito ao longo de 2017 a questão da Eletrobras. O governo do presidente Michel Temer tem uma proposta de privatização da Eletrobras. Qual é a opinião do senhor sobre essa proposta, sobre a viabilidade de se privatizar e qual deveria ser a modelagem para essa privatização? Eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que a grande questão é qual a modelagem que o governo vai propor. O Brasil já teve vários problemas na área do setor elétrico quando nós tivemos regulações alteradas sem a percepção de como isso se comportaria junto ao mercado que está posto, estruturado, e junto também aos consumidores, né? Eu me refiro à MP 579, que no governo Dilma foi aprovada, provocou no primeiro momento uma redução de 20% na tarifa de energia elétrica e depois o Tesouro não suportou o subsídio proposto, a conta estourou e isso se transformou num grave e sério problema para o consumidor, porque veio o ajuste tarifário real, o realismo tarifário, que provocou um reajuste muito grande. Agora, naquela época, houve indenizações para que nossas hidrelétricas que estavam amortizadas pudessem passar por regime de cotas, para que as linhas de transmissão passassem a ter uma RAP muito reduzida. Para isso, houveram várias indenizações que foram pagas pelos consumidores brasileiros e pelo erário público, não é? O que fazer agora na hora em que vamos privatizar a Eletrobras? Nós vamos modificar o regime de cotas? Em que prazo nós vamos modificar esse regime de cotas? São 16 hidrelétricas que são responsáveis por mais ou menos 30% do que é ofertado de energia hidrelétrica para o setor. E, como todos sabem, algo como 65%, mesmo nos momentos mais críticos da questão hidrológica, do total de energia produzida no Brasil é hidrelétrica. O nosso modelo é hidrotérmico. Ele é principalmente hídrico e depois térmico. Pois bem, essa é uma questão que nós precisamos discutir. Nós vamos ou não fazer a prorrogação da segunda maior ou da terceira maior hidrelétrica, a partir do momento que Belo Monte estiver pronto, que é Tucuruí, no momento da privatização. Isso vai fazer com que o valor arrecadado pela União seja maior ou menor, e isso vai fazer com que o impacto na tarifa seja maior ou menor. A outra questão
é a questão das distribuidoras do setor elétrico, que são do controle da Eletrobras. Sim. Eu sou favorável à privatização de algumas, mas acho que o Brasil terá grandes dificuldades de encontrar um equilíbrio entre a boa prestação de serviço do setor elétrico e a privatização em estados que são do tamanho de um continente, como é o caso do estado do Amazonas. E que, diferentemente do estado do Pará, não é entrecortado de estradas. Portanto, nós temos hoje 90 usinas termo a diesel no interior do Amazonas que mantêm o abastecimento a mais de 1 milhão de brasileiros com abastecimento térmico. Ora, essa energia toda é subsidiada. Então, essa modelagem toda precisa ser muito debatida e muito explicada para que nós não incorremos agora nos erros que já incorremos no passado. Nós não podemos repetir os mesmos erros. Ou seja, o ideal é que esse processo seja feito em discussão com o Congresso, não através de medidas provisórias, de projetos que tramitem muito aceleradamente. Pode até ser via medida provisória, porque também passa pelo Congresso. O que eu digo é que não dá para fazer por decreto. Sim. Né? E, lamentavelmente, já tem vários decretos editados, já existem regulamentações publicadas e muitas coisas já estão acontecendo sem que o Congresso se manifeste e sem que nós possamos debater a preocupação do custo-benefício entre o capital privado e a responsabilidade social que sobretudo na área de energia, né? Que a União tem na área de energia. Então, eu não sou contra a privatização. Eu acho que existem privatizações e privatizações. Existem privatizações que deram certo e existem privatizações que não deram certo. Existem privatizações que deixaram o Brasil com lacunas que não estão preenchidas desde hoje. Eu dou um exemplo. Privatizamos a Embratel. Vendemos todos os nossos satélites e não ficamos com nenhum satélite para que a estratégia de segurança nacional e a estratégia de vigilância dos nossos maiores patrimônios, que é a Amazônia Azul e a Amazônia Verde, pudesse estar sobre a tutela e sobre o monitoramento da União. Ou seja, ao privatizar da forma que privatizamos, não ficamos com absolutamente nada de satélites durante anos. Finalmente conseguimos colocar este ano, já um esforço que desde 2011 a gente vem tratando aqui no Senado. Eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, quando o governo, na época do governo Dilma, que aceitou o desafio de colocarmos satélites geoestacionários novamente em órbita. Muito bem, conseguimos agora colocar o primeiro já no governo Michel Temer. E, no entanto, logo em seguida, começou-se a debater privatizar novamente um outro satélite, abrindo mão novamente de termos a soberania nacional sob controle e sobre a tutela da nossa União. Portanto, com relação à questão da privatização do setor elétrico, eu creio que é preciso que nós tenhamos o debate no Congresso Nacional e que nós tenhamos o bom senso de estudar com profundidade e transparência a modelagem para nós não incorrermos em erros que repetimos no passado. O senhor rapidamente citou aí a questão do risco hidrológico. Foi um dos temas debatidos na CI esse ano de 2017. O reservatório de Sobradinho atingiu o menor nível da história, 3 Marias, racionamento de água na capital federal. Qual que é o impacto disso na área energética? Qual que é o risco que o país corre hoje? Nós debatemos isso na comissão e eu acho que esse talvez seja um dos temas mais estratégicos para o Brasil. Porque a questão de água não é apenas para a geração de energia. A água ela tem multiuso. Ele tem uso para o consumo humano, você tem uso para a agricultura, você tem uso para a geração de energia, você tem uso para as indústrias, você tem uso, enfim, são diversos os usos da água. E a água é um bem estratégico, portanto, saber administrar e manejar esse estoque hidrológico brasileiro, o estoque hídrico, melhor dito, brasileiro, em regimes de crise hidrológica, é uma das questões centrais de segurança nacional, inclusive.
Você veja que o São Francisco está vivendo um momento crítico, mas não é só o São Francisco que está vivendo um momento crítico. Nós chegamos, este ano, a ter problemas em Tucuruí, nós chegamos a ter problemas nas grandes hidrelétricas da região norte brasileira, como Belo Monte, Teles Pires, etc. As próprias hidrelétricas do Madeira viveram momentos muito dramáticos no período da seca na Amazônia. E o que é mais preocupante é que nós não temos hoje reserva hidrológica, tá certo, ou hídrica, feita nos últimos anos. O Brasil, por questões de licenças ambientais, abriu mão de fazer reservatórios hídricos nas suas novas hidrelétricas. As hidrelétricas são de fio d'água. Se, por um lado, você diminui a área alagada, por outro lado, você deixa o país numa situação de que nós não temos estoque de água. Um outro ponto de vista com relação a isso é que você pode administrar o volume de água no seu reservatório desde que você tenha outros tipos de energia para ser produzidas. Hoje nós temos 10% da energia que é eólica. Nós temos aí algo como 1,5%, 2% de energia solar nos próximos anos. Mas essas energias, elas não são firmes, elas não são energias de base. O Brasil precisa, imediatamente, e eu acho que essa talvez seja a maior lição que essa crise hidrológica está nos dando, o Brasil precisa de térmicas de base a gás natural, cujo CVU seja muito mais baixo. E nós temos que aproveitar a janela de oportunidade que nós temos hoje no mercado internacional com o preço do GLN, do gás líquido. Por quê? Porque hoje nós conseguimos, com boa tecnologia e com bons contratos, ter termoelétricas com CVU de R$ 165, por exemplo, com contrato flexível. Isso significa dizer que se nós aproveitarmos esta janela e assinarmos contratos inteligentes de GNL e colocarmos 3 grandes hubs ou 4 grandes hubs de transformação de gás líquido para gás em regime gasoso, nós não só vamos viabilizar as térmicas de base, que vão permitir que a gente possa não produzir energia hidrelétrica e aumentar a reservação hídrica, recompondo os estoques dos nossos reservatórios e tendo maior segurança nacional e segurança energética. E mais uma coisa, nós ganharíamos uma matriz energética para a indústria através do gás natural, enquanto não chega o gás do pré-sal. Ou seja, eu acho que a maior lição de tudo isso é que o nosso regime hidrotérmico precisa ser hidrotérmico, gasífero. Nós precisamos ter, no Brasil, a matriz energética do gás natural, porque aí nós vamos viabilizar térmicas de base e nós vamos poder viabilizar siderúrgica, sem ter que subsidiar a energia, nós vamos voltar a ser competitivos em muitas indústrias que nós deixamos de ser competitivos pelo custo da energia para a geração daquele determinado produto, nós vamos poder diminuir a exportação in natura de minério de ferro e transformar minério de ferro em aço, coisa que hoje nós não fazemos praticamente no Brasil, exportamos muito minério de ferro e importamos aço muito caro para a nossa economia. Ou seja, a questão hidrológica ela pode ser um X da equação variável que vai trazer uma nova matriz energética que vai viabilizar a indústria petroquímica e tantas outras no Brasil, gerando emprego e renda e recompondo os nossos reservatórios, fazendo com que a segurança energética volte a crescer sem que a gente tenha que pagar bandeira vermelha nas nossas contas. Portanto, ganha também o consumidor, porque passará a pagar uma energia mais barata. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Você pode acompanhar o balanço das comissões permanentes do Senado ao longo da nossa programação e pode também rever esta e outras entrevistas lá no nosso site senado.leg.br/tv. Até a próxima.